Olá, tudo bem? Meu nome é Kelly Ohane, sou aluna do curso de Ciências Biológicas e hoje vamos falar sobre núcleo, replicação do DNA, cromossomo e cariótipo. Bom, núcleo celular. O núcleo é a região da célula onde se encontra o material genético, ou seja, o DNA dos organismos, tanto unicelulares como pluricelulares. O núcleo é o que caracteriza os organismos eucariontes e os diferencia dos organismos procariontes que não possuem núcleo. No DNA estão localizados os genes, que são sequências de nucleotídeos, que em geral contêm instruções para a síntese de proteínas. Para codificar as proteínas, essas instruções precisam ser transferidas para o RNA. Para que os organismos sobrevivam, as informações contidas nesse material precisam ser lidas e utilizadas, o que ocorre no processo chamado de expressão gênica, que envolve o DNA e o RNA. Aqui nós temos as duas estruturas, Uma imagem mostrando as duas estruturas de RNA e DNA. Primeiramente, no DNA, a gente pode observar aqui, temos a adenina, guanina, citosina e timina. A adenina, ela vai se ligar, ela é complementar. A adenina e timina são complementares. A citosina e a guanina, elas se complementam no DNA. Já no RNA, nós temos, sim, as 4 bases, que são essas aqui, mais a presença da uracila. Um instante. Então, no DNA, nós temos a presença das 4 bases nitrogenadas, que são a adenina, que é complementar a timina, a citosina, que é complementar a guanina. Já no RNA, nós teremos a presença das 4 bases, mais a presença da uracila, no RNA. Vamos mais adiante. O DNA tem a capacidade de duplicação, ou seja, a sequência de nucleotídeos das cadeias das moléculas de DNA, elas vão servir de molde para a formação de cadeias complementares, como vocês podem observar. A replicação semiconservativa. No processo de replicação semiconservativa, as duas cadeias que formam a molécula de DNA se abrem e uma delas determina a sequência de uma nova cadeia filha. Como vocês podem observar aqui, como se fosse um zíper. Aqui nós temos o DNA. Aqui ela vai se dividir. Uma vai vir para cá e outra para lá, como se fosse um zíper sendo aberto. E esses novos filamentos vão dar origem, às cadeias recém-formadas. Nós temos também o processo de transcrição do DNA, que é o processo de transcrição, ou seja, as duas cadeias de DNA se abrem em uma parte da molécula e uma delas serve de molde para a formação de RNA, da cadeia de RNA que será formada. Não vai ser mais 2 cadeias de DNA, será uma cadeia de DNA e outra que vai ser formada a cadeia de RNA. Vamos falar um pouco aqui sobre os cromossomos. A compactação do DNA é obtida por sua associação a proteínas, principalmente um grupo especial, as histonas. É de acordo com o ciclo celular que as moléculas do DNA têm seu grau de condensação e de atividades alterados. O conjunto dessas moléculas em baixa compactação é chamado de cromatina. Vamos observar aí nessa imagem. Temos aqui a dupla hélice, que
que o nucleossolo, que é esse segundo aqui, é formado pela associação entre a dupla hélice de DNA e estonas. Ao se agruparem, elas formam os solenoides, que se enrolam e aumenta a compactação do material genético, que vai dar origem ao cromossomo duplicado. Mais adiante, nós temos a parte de um cromossomo. Os cromossomos eucariontes sejam duplicados e transmitidos. Para que eles possam ser duplicados e transmitidos, eles precisam de 3 sequências especializadas no DNA. Temos a origem de replicação, o telômero e o centrômero. Nessa imagem, nós temos os tipos de cromossomos, que são metacêntrico, submetracêntrico, concêntrico e telocêntrico. Vocês podem observar nessa imagem, nós temos o cariótipo humano de um indivíduo do sexo masculino. O cariotipo humano possui 23 pares de cromossomos. 23 cromossomos tiveram origem materna e os outros 23 de origem paterna. Totalizam-se 46 cromossomos. 44 são cromossomos autossomos, encontrados em todas as células somáticas, enquanto 2 deles são cromossomos sexuais, sendo X o cromossomo feminino e o Y o cromossomo masculino. Qualquer tipo de alteração no número e estrutura dos cromossomos origina a mutação, onde possuem várias doenças genéticas, como síndrome de Down e outras também. Então, essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham entendido e aguardo até a próxima aula. Tchau, obrigada.